Perfeito agora. Você precisa de um notebook, Patrícia. Para não possível. Sejam bem-vindos todos. Agradecemos desde já a participação de todos presentes. Trabalhadores da saúde, seguros, pacientes seguros, é o tema do ciclo de webinars realizado em parceria entre a Organização Nacional de Acreditação, ONA, e a Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e a Segurança do Paciente, SOBRASP. Queremos também agradecer aos patrocínios da Orbis, Engenharia Clínica, e da Abimo. Aos participantes, vocês podem ficar à vontade em enviar as suas dúvidas e comentários aqui mesmo no chat do YouTube, que as mesmas serão direcionadas aos nossos convidados. Bom, um dos pontos mais importantes da saúde refere-se à segurança do trabalhador, que implica necessariamente na segurança do paciente. No contexto da Covid, o uso do EPI ganhou um destaque máximo, muito se falou sobre isso, e outras medidas físicas e estruturais receberam o holofote. Nunca foi tão clara e crítica a importância da proteção dos trabalhadores e a avaliação da infraestrutura, EPIs e educação para o uso da proteção. O livro do Institute of Medicine, Prevenção da Transmissão da Gripe Pandêmica e Outras Doenças Respiratórias Virais, Equipamento de Proteção Individual para Profissionais de Saúde, atualização de 2010, e outros estudos, apontam como fatores importantes para a adesão de EPIs. Liderança comprometida com a organização e para a segurança do trabalhador, ênfase em educação e treinamento do trabalhador de saúde, feedback e aplicação de políticas de uso de EPI. Os funcionários devem se sentir desconfortáveis em não usar os EPIs. E execução e esclarecer as melhores práticas e políticas. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar a ONA e a SOBRASP pela brilhante execução do ciclo de webinars, que tem nessa terceira edição o tema Proteção dos Trabalhadores em Saúde, condições de estrutura, infraestrutura, EPI, fluxos de pacientes e colaboradores. Dou as boas-vindas às duas convidadas mais que especiais, que vão terminar com o seu conhecimento e experiência. Eu estou certa que vocês ficarão muito felizes e que será muito inspirador e motivador aprender com as nossas duas convidadas. Bem-vinda, Cláudia Fernanda de Lacerda Vidal, PhD em Medicina Tropical pela Universidade Federal de Pernambuco, do Serviço de Infectologia do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, EBSER, membro do Conselho Deliberativo e do Conselho Científico da Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente, SOBRASP, membro da diretoria da Associação Brasileira dos Profissionais em Controle de Infecções e Epidemiologia Hospitalar, a BIH, consultora da Comissão Nacional de Controle de Infecções relacionadas à assistência à saúde da Anvisa. Eu não consigo imaginar ninguém mais bem preparado para essa discussão, Cláudia. Seja bem-vinda.
Bem-vinda também, Patrícia. Patrícia Pessoa Pouça, é MD, doutoranda em Saúde do Trabalhador na linha de Epidemiologia, na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Pós em Administração na Suécia, enfermeira especialista em enfermagem do trabalho, é gerente de gente e gestão no hub do Hospital Vera Cruz Hospital Care, em Campinas. É professora do MBA e pós-graduação de Administração e Gestão de Pessoas da Fundação Getúlio Vargas e Gestão de Pessoas da Unip. Também é coautora do livro Gestão de Pessoas na Saúde, com direção da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo. Outra brilhante pessoa para poder estar aqui nessa discussão, também não consigo imaginar outra pessoa mais indicada. Parabéns à Sobrasp e à ONA pela seleção de profissionais tão capacitados. E eu sou Cláudia Toledo, eu sou membro do Conselho Científico da Sobrasp, eu sou gerente geral e diretora da Vertical de Saúde da Elsevier, no Brasil, e eu sou membro da diretoria da European Connected Health Alliance. É um prazer e uma honra estar com todos vocês aqui. Vamos começar nosso webinar com perguntas para as duas convidadas, e eu começo. Cláudia, o contínuo de prevenção de infecção e controles de segurança inclui o uso de EPIs, controles ambientais e de engenharia e controles administrativos ou de práticas de trabalho. São 3 itens que compõem esse contínuo de prevenção. Como liderança, especialista em controle de infecções, especialista em qualidade e segurança do paciente, membro da Sobrasp. Com a pandemia, quais são as suas recomendações chaves a serem consideradas para a promoção de uma cultura de segurança na saúde antes, durante e após a Covid, no que se refere à infraestrutura e controles ambientais e de engenharia? Por exemplo, número de trocas de ar, disponibilidade de salas de isolamento, com ventilação de pressão negativa e etc. Como que você pode nos iluminar? Bom, muito bom dia a todos, boa tarde, não é já? Boa tarde a todos. Primeiro, eu queria agradecer pela apresentação, Cláudia. Eu sinto muito grata e honrada por participar dessa sessão, junto com profissionais de excelência, não é? Como Patrícia, como você e toda a equipe que está viabilizando esse evento. Parabenizo também tanto as equipes da ONA como da Sobrasp pela organização. Bom, sabe-se que o princípio de tudo, a base, está no reconhecimento de que as organizações de saúde, ela tem riscos associados. Os riscos aos quais os profissionais estão expostos incluem os riscos físicos, químicos, ergonômicos e os riscos biológicos, dentre outros. Então, nós sabemos que todo aprendizado em relação à segurança do paciente, ela tem alguns antecessores, não é? Então, se a gente vai colocar agora ambiente em relação à segurança do paciente, que você quer exatamente que eu toque nesse ponto e quais são as dicas para a gente poder avançar em relação à segurança, considerando o ambiente, considerando a Covid. Quando a gente vai lembrar das experiências que são acumuladas com o desenho de programas voltados para a aviação, para a indústria das usinas nucleares, elas sempre foram focadas no desenho e na avaliação dos riscos associados à ocupação desenvolvida. Então, o planejamento dessas medidas, elas vão passar por mudanças organizacionais, reconhecendo esses riscos, fazendo um mapeamento dos riscos associados às diversas atividades que são desenvolvidas nas unidades da assistência à saúde, até a responsabilização individual. Então, daí que o conhecimento, a educação de todos os profissionais, os trabalhadores da saúde, representam uma das bases que são necessárias para a compreensão dos riscos ocupacionais aos quais eles estão envolvidos e das principais medidas para mitigar esses riscos. Então, uma das premissas importantes que nós conseguimos enxergar com a Covid foi a integração entre a segurança do paciente, o controle de infecções e a segurança do trabalho, a saúde ocupacional e a engenharia e segurança do trabalho. A mitigação desses riscos associados ao exercício da nossa profissão de trabalhadores de saúde, no que diz respeito especificamente aos riscos biológicos, como é o exemplo do SARS-CoV-2, ela passa por medidas individuais. Essas medidas individuais, aí estão
o uso dos equipamentos de proteção individual, que tem fatores individuais que depois eles vão ser discutidos no decorrer dessa nossa conversa hoje, mas que inclui a conhecimento, crenças do profissional de saúde, a percepção do profissional do risco que está associado às suas atividades, medidas ambientais, que aí passa pelas medidas de infraestrutura e disponibilidade dos equipamentos médico-hospitalares, e medidas organizacionais, que passa pelas políticas de saúde da instituição, educação e treinamentos. Portanto, a construção de uma cultura de segurança, ela passa por esses fatores, que são fatores individuais, ambientais e organizacionais, tendo como o sustentáculo principal as políticas institucionais. Ou seja, o êxito ele vai ser obtido a partir do momento em que as lideranças da instituição, dos serviços de saúde, elas entendem e apoiam um movimento de mudança. E esse movimento de mudança, ele passa por questões ambientais, que vai desde a questão da infraestrutura, áreas de unidade de saúde que elas devem ser desenhadas para garantir a mitigação desses riscos e contar com equipamentos necessários para o controle do risco ambiental, além dos equipamentos de uso individual. Então, nesse contexto, as medidas estruturais e medidas administrativas que nós podemos sugerir para todos que trabalham, né, nós somos trabalhadores de saúde, bom, seriam, primeiro, passando pelo distanciamento. Então, a revisão sistemática, uma meta-análise canadense publicada, né, na vigência da pandemia de Covid, mostra que uma redução, sim, na ocorrência e na disseminação da infecção pelo SARS-CoV-2, por exemplo, quando o distanciamento de pelo menos 1 metro entre os profissionais é mantido. Então, nós sabemos que o confinamento e a aglomeração de pessoas, e isso incluindo os trabalhadores da saúde, aumenta em 2,2 vezes o risco, a chance da disseminação da infecção. Então, nós também sabemos que o uso do equipamento de proteção individual, como máscaras cirúrgicas ou máscaras do tipo respirador, também reduzem a chance. Então, o distanciamento, redesenhar o modo funcional, de modo funcional, redesenhar os espaços de trabalho, respeitando o quê? A avaliação dos riscos e os ambientes de trabalho. Redesenhar fluxos e escalas de trabalho, fluxos de sintomáticos, respiratórios, triagem, separar áreas clínicas, áreas cirúrgicas, dormitórios, refeitórios, áreas de convivência, ter quartos privativos, ou mesmo se na indisponibilidade de quartos privativos, fazer coorte de pacientes suspeitos, coorte de pacientes confirmados, ter estruturas de quartos ou enfermarias com pressão negativa, sim, para evitar que aquele patógeno que está no ambiente interno ele seja disseminado e difundido para o ambiente externo. Ter uma filtragem de ar, então, a qualidade do ar ela é fundamental, com filtros de alta eficiência, que permitam cerca de 6 a 12 horas de trocas de ar por hora. Quando isso não é possível, quartos privativos com portas fechadas e janelas abertas para que exista permita uma ventilação adequada. A higiene e limpeza ambiental também são fundamentais. A educação quanto ao uso dos equipamentos de proteção individual, principalmente no que diz respeito à finalidade, ao uso, como utilizar, ao descarte, ao reprocessamento, quando indicado. Estimativas de consumo desses equipamentos de proteção individual. Ter comitês para avaliação e padronização desses artigos médico-hospitalares, com o intuito de avaliar a qualidade, de aprovar esses equipamentos de proteção para uso. Para propiciar estudos na própria instituição acerca da frequência com que os profissionais e os trabalhadores da área da saúde eles utilizam esses EPIs, como eles utilizam esses EPIs, e identificar quais são os fatores dificultadores e quais são as barreiras que implicam na redução ou não desse uso desse EPI. Então, monitorar o uso adequado é uma coisa fundamental. Com a correção imediata, no momento em que você tem que ter uma atividade, tem que ser proativo, tem que ter uma atividade de intervenção, em que esse monitoramento ele não basta ser um monitoramento baseado na construção de indicadores, que são fundamentais para esse feedback para os trabalhadores da saúde, mas principalmente para um feedback imediato e a correção em momento oportuno. O uso de equipamentos de proteção individual pelos supervisores é fundamental, ou seja, pelas lideranças. O uso de equipamento de proteção individual por seus pares e o reconhecimento daquelas equipes que cumprem protocolos, incentivos para aquelas equipes que conseguem atingir suas metas. Em resumo, uma política forte institucional para garantir a segurança dos pacientes e dos trabalhadores, um programa de educação e de treinamento robustos,
que enfatize metodologias ativas de aprendizagem e uma política institucional de boas práticas, que enfatize a higiene das mãos, o uso de barreiras para a prevenção de infecções, e esses são os principais nortes para que nós consigamos a construção de um ambiente seguro. Obrigada. Espero ter respondido. Não, eu acho que você deu um verdadeiro checklist completa, todo mundo tomando nota para poder confirmar se está fazendo certinho o que tem que fazer. Muito obrigada pela pergunta, a resposta completa. Obrigada. Patrícia, agora deixa eu ouvir um pouco de você. A Cláudia falou agora um pouco sobre as indústrias de sistemas críticos, como a aviação, que focam muito em garantir segurança, né, para os trabalhadores, para os clientes, e elas são classificadas assim porque elas levam a segurança como um compromisso no mais alto nível da organização, conforme a Cláudia falou, né? Todo mundo é comprometido. Então, a gente tem que recursos de incentivos e recompensas, como a Cláudia falou, eles são dados para que as pessoas se comprometam. Existe uma ênfase contínua na segurança, existe a segurança como prioridade. Muitas vezes, a segurança é mais prioritária do que a mesma produção, né? É mais importante ter segurança do que garantir uma superprodução. Uma comunicação frequente, sincera, em todos os níveis, a abertura sobre os erros e os problemas, porque é sabendo, colocando o problema na parede que a gente vai conseguir corrigir e melhorar, a utilização de relatórios regulares e a valorização da aprendizagem organizacional e melhorias, que a Cláudia citou bastante no nível da educação, né? Não podia ter ninguém melhor para falar, você como especialista em saúde coletiva, professora de pós-graduação e coautora de um livro sobre gestão de pessoas na saúde com a Secretaria de Saúde de São Paulo, do Estado de São Paulo. Quais são os fatores individuais, como conhecimento, crença, atitude, o que você enxerga hoje e que você recomenda como atenção, como uma adoção para uma cura de segurança na saúde antes, durante e depois da Covid? Pessoal, boa tarde. Fica aqui meu agradecimento à ONA, à Sobrasp, o meu agradecimento à Cláudia Toledo, à Cláudia Fernanda, a todos que estão conosco aqui hoje nos ouvindo. É muito bom falar desse tema, extremamente relevante no momento que a gente já passou, está passando. E vocês falaram algumas palavras que fazem muito sentido. A gente falou de organizações de alta confiabilidade. E quando a gente fala de organizações de alta confiabilidade, o trabalhador tem que se ver dentro desse contexto, né? A gente fala de uma cultura de segurança, que ela é uma construção em que o trabalhador faz parte, é um co-design, e que ele participa das ações para que ele se sinta seguro. E quando a gente fala do trabalhador ter esse engajamento, ele ter uma atitude, um comportamento seguro, né? A gente está falando de uma coisa muito mais profunda, né? Dele se gostar, dele saber a importância que ele tem para si mesmo, a importância que ele tem para a sociedade, e como um desdobramento dele se cuidar, né? Ele acredita na segurança. Quando eu fui preparar aqui o resumo das perguntas, eu me lembrei que na nossa pesquisa de clima, aqui no Hospital Veracruz e na Hospital Care, o item mais alto que a gente tem entre todas as respostas é o trabalhador entender que a organização dá condições de saúde e segurança para ele, e ele entender que essa experiência do colaborador que ele tem, ela se desdobra positivamente para a experiência do paciente. Então, ele pontua lá no alto de todas as questões que são colocadas, que o mais forte dentro da empresa é a saúde e segurança que lhe é prevista e que a gente também tem essa mesma preocupação com o paciente. Ou seja, à medida que ele tem uma boa experiência, ele desdobra essa experiência de segurança para o paciente também.
que é a razão de existir, né? A gente sempre diz que o paciente que entra na porta da nossa organização, ele está entregando o bem maior dele, que é a própria vida. O funcionário que está entrando na nossa porta, ele está entregando não só esperando a subsistência dele, mas porque a essência dele também esteja contemplada. E quando a gente pensa nisso, então, dele se gostar, dele se cuidar, a gente entende que a gente tem uma alta liderança, que a gente tem como valores da empresa, um dos nossos valores é gostar de gente. Então, a gente gosta de gente, né? Um outro valor é liderança pelo exemplo. Então, eu entendo que a minha liderança, ela tem que começar toda esse movimento, né, como exemplo, né, de comportamento seguro, de autonomia, de atitude, de aprendizado, né, para que ela possa levar essa experiência interessante. Quando a gente pensa especificamente nisso, acho que é legal a gente trazer cases práticos. Nenhum profissional inicia o seu trabalho sem passar por uma integração de NR32, que é uma NR específica para os trabalhadores da área da saúde, que fala, como a Cláudia colocou, sobre risco físico, biológico, que é tão predominante na área da saúde, risco ergonômico. Não pode parar por aí. Ele tem que ter essa integração a nível de instituição, a nível de uma integração setorial, né? E essa competência de atitude segura, né, é instigado por ele no acompanhamento de desempenho dele, no acompanhamento do gestor. O gestor, na verdade, ele é também verificado a performance dele, se ele, como gestor, ele cuida dos seus liderados. Isso é também uma essência de uma competência que a gente acaba colocando como essencial, né? Um acompanhamento constante por parte da segurança. Então, aí a gente fala na questão desde instigar e perguntar para o trabalhador o que agrega valor, o que ele entende como segurança. Então, na questão do Covid, especificamente, quais eram os medos, quais eram os receios, quais eram os anseios, quais eram as preocupações que ele tinha em relação à família, os mitos. Todo o programa começou entendendo e explicando o que era a doença, o que a gente tinha de informação naquele momento sobre Covid, né? E o que ele poderia trazer, né, como construção conjunta em relação a tudo que a Cláudia Fernanda citou, em relação aos equipamentos, né, em relação às habilitações de utilização correta, né? E nessa construção do coletivo foi muito interessante, porque a gente aplicou, a gente tem parceria com a Unicamp, até por esse contato que eu tenho, a gente aplicou alguns questionários de como ele se sentia, qual era a crença que ele tinha em relação à segurança, né? Quais eram esses valores, e ele respondeu, tá? Em 70% dos casos, os funcionários se diziam mais seguros dentro do hospital do que fora, por incrível que pareça, né? A gente pega, então, aquele funcionário que está ali direto com o paciente Covid, e ele vê que a nível mundial, de 12% a 18% dos colaboradores se contaminam, né? Com a taxa de letalidade alta no Brasil, ele se diz mais seguro, é porque a gente está conseguindo fazer essa construção junto com ele, né? Então, as auditorias internas, eu acho importante a gente citar também a questão dos DDS, onde a gente sentava nos plantões e os funcionários colocavam todas as questões que eles tinham de medo, os handlers de segurança, quais são os seus receios, como é que a gente melhora esse processo de trabalho, né? Toda a questão de constância, né? Tendo não só, a gente vai falar daqui a pouco, mas a questão dos treinamentos anteriores, mas os treinamentos em loco, né? Aquela observação em loco, como é que ele coloca o EPI, como é que ele tira o EPI, a ronda de liderança, tá? O RH, a área de gente e gestão dentro da UTI, parlamentar adequadamente com os técnicos de segurança, a enfermagem do trabalho, a medicina do trabalho, olhando aquele trabalhador, instigando e perguntando como é que ele está se sentindo. Um trabalho muito forte de saúde mental, perguntando como é que você está se sentindo, você está se sentindo protegido, como é que você acha que você poderia estar melhor, e realmente demonstrar preocupação. Então, os nossos trabalhadores
que adoeceram, que era uma das coisas que a gente mais temia, por incrível que pareça. Nos dados epidemiológicos, os trabalhadores que mais tiveram Covid não foram os da área de UTI, foram os da área administrativa, que pegaram Covid nas férias, pegaram Covid muitas vezes no trânsito, né, em ônibus e outras coisas mais, mas é incrível você checar com esse trabalhador, né, como é que está essa sensação dele, ele poder expor os seus medos e a gente conseguir trabalhar isso através da psicologia. E toda vez que o nosso trabalhador apresentava um caso de Covid, nas primeiras vezes a gente ia pessoalmente, eu estou com o pessoal aqui de gente de gestão aqui do meu lado, a gente ia até a residência dele, tomando todos os cuidados paramentados, fumar, né? Entregava um kit para ele e dizia assim para ele: você é importante para nós, fique bem. E a gente não sabe o impacto que isso causou, porque mesmo no momento de pandemia, no momento que ele estava em sofrimento, que ele não sabia o desfecho dessa doença, a empresa estava do lado dele, dizendo: você está aqui conosco. E graças a Deus todos ficaram bem. A gente teve esse privilégio de conseguir fazer esse rastreamento e conseguir saber quais eram os lugares onde a gente poderia ter mais contaminação. E com isso, junto com os trabalhadores, construir as medidas corretivas e cada vez reforçar isso que a gente está conversando agora. O conhecimento, a crença e a atitude de eu ter uma atitude segura, de eu me gostar, de eu querer me cuidar, porque eu sou importante para mim mesmo, para minha família e para a sociedade. Patrícia, parabéns pelo trabalho. Eu estou encantada que essa preocupação com a saúde mental e trazer os colaboradores para a cocriação, eu tenho certeza que engaja eles muito mais no processo de segurança deles mesmos e de todos ao seu redor. Lindo de ouvir, lindo mesmo, parabéns. E agora vamos para paramentação, desparamentação. Vamos lá. Cláudia, a gente educa, né? A gente engaja, a gente traz todo mundo, a gente treina, a gente fornece as condições, mas é complexo ainda, né? Em relação às questões estruturais, o que mudou? E a gente sabe que foi um impacto muito grande o uso dos equipamentos de proteção individual. O que mudou em relação à EPI? O que você recomenda para quem quer garantir uma alta performance, ter todo mundo usando seus equipamentos de proteção adequadamente? O que você tem para acrescentar? Eu sei que você já falou bastante sobre a EPI, mas eu queria ouvir um pouco mais para quem tem problemas de adesão à utilização ou que precisa de práticas adicionais, de recomendações adicionais de um especialista. Cláudia, eu acho que mudou simplesmente tudo. E esse tudo é a essência, porque nós trabalhamos com controle de infecção há séculos. Não é de hoje que se começa a pensar quais são as medidas efetivas para o controle de infecções. Então, em séculos passados, Semmelweis, quando introduziu a higiene das mãos, a prevenção de infecções, e hoje a gente ainda continua lutando utilizando estratégias multimodais desenvolvidas, né, pela Organização Mundial da Saúde, que aponta êxito em uma série de publicações, mostrando que não basta uma abordagem, mas múltiplas abordagens precisam ser lançadas mão para que nós consigamos, na realidade, adesão às boas práticas e às práticas de prevenção. Também data de séculos passados, a antisepsia cirúrgica introduzida por Joseph Lister, Florence Nightingale, uma enfermeira na Guerra da Crimeia, e assim um papel expoente tanto no estudo, na epidemiologia dos casos de infecções, como na higiene ambiental, lavanderia. Então, assim, a luta pelo controle pela prevenção da disseminação de infecções, ela é bastante antiga. No nosso país, isso tomou um vulto muito grande, inclusive com um avalanche de normatizações e regulamentações a partir da década de 80, em 1985, com a morte de Tancredo Neves. E eu trabalho há cerca de 20 anos com controle de infecção hospitalar,
E sempre nos deparamos com aquela, a gente chama assim, a falta de consciência dos nossos profissionais em relação aos riscos aos quais eles estão submetidos. Por isso que eu toquei tanto nisso, é importante compreender o risco e que aquelas medidas, elas funcionam realmente. Aquelas medidas, elas são baseadas em evidências e elas têm o seu papel. E o que é que muda com o Covid? A humanidade se vê, todos os sistemas de saúde, nem serviços, os sistemas de saúde no mundo inteiro, eles se veem diante de uma infecção por um coronavírus, que é um coronavírus de extrema contagiosidade e que provoca quadros clínicos que vão desde quadros clínicos leves ou mesmo assintomáticos a quadros graves com alta fatalidade. Então, quando nós nos deparamos com um cenário como esse, então é como se existisse, o que eu vejo a base de tudo isso é um propósito. Então, nós vimos que a situação ameaçou, na realidade, a população mundial, não só os pacientes ou aquela camada vulnerável, como nós trabalhamos com controle de infecção há muito tempo, então nós sabemos que existem os grupos que são considerados de risco ou os grupos considerados vulneráveis, tanto para as doenças infecto-contagiosas ao longo dos séculos, né, do conhecimento da cadeia epidemiológica das infecções, como para as infecções hospitalares ou as infecções relacionadas à assistência à saúde. Entretanto, o que a doença, a Covid-19, trouxe foi um risco que ele é um risco que ele passa a ser para todos, quer sejam pacientes, quer sejam profissionais, é um risco global, é um risco para a comunidade, é um risco para as populações, e esse risco, a consciência de que existe esse risco e que existem medidas que são eficazes para a prevenção, traz à tona toda uma questão de adesão, de empatia entre os profissionais, de reconhecimento das estratégias, o que culmina com a adoção das práticas e das boas práticas da prevenção. Então, o que eu quero falar com ele? Eu quero fazer uma chamada para a psicologia da mudança. Isso é muito interessante, porque nós sabemos que, para que nós possamos ter resultados diferentes, temos que ter processos diferentes. Como eu posso querer, por exemplo, reduzir o risco de infecção relacionada à assistência à saúde numa instituição, ou eu reduzir o risco da disseminação da infecção pelo SARS-CoV-2, por exemplo, se eu continuo com as minhas práticas do mesmo jeito. Então, se eu tenho uma baixa adesão à higiene das mãos, se eu tenho uma baixa adesão ao uso de máscara, se eu tenho uma baixa adesão a identificar precocemente um portador, um sintomático respiratório. Então, se eu tenho baixa adesão a tantas práticas que já estão bem estabelecidas pela literatura, que são práticas que realmente elas têm impacto em relação à redução, então, eu preciso ter um propósito. Então, eu preciso, na realidade, descobrir o que é que me motiva. Então, eu preciso fazer diferente. Como eu vou conseguir resultados diferentes? Se eu tomar um caminho diferente. E esse caminho diferente, ele foi tomado na Covid, de uma forma, assim, rápida e de uma forma efetiva. O que nós observamos hoje são profissionais de saúde, de uma forma geral nas instituições, preocupados, sabendo o que é um equipamento de proteção individual, com adesão altíssima à higiene das mãos, preocupado se está faltando álcool gel ou não, preocupado se a estação de higiene das mãos ela tem sabão, se a água está funcionando na torneira e se a gente tem papel toalha, preocupado se eu vou ter o capote, se eu vou ter o avental, se eu tenho minha face shield, se eu tenho um óculos de proteção. Então, assim, existe uma preocupação, e eu acho que isso é um dos grandes ganhos. Nós sabemos que de todas as grandes guerras e de todas as grandes batalhas, nós temos alguns frutos e nós conseguimos avançar. E o que eu poderia dizer, o que é que a gente consegue avançar em relação a isso, a essa adesão? Então, primeiro é um propósito. Então, todos tinham um propósito de salvar vidas, não só a vida do paciente, que é com quem nós lidamos diretamente e achamos que nós não somos vulneráveis, mas a vida de todos. Então, a partir do momento em que um paciente ou um profissional ele se infecta, ele está comprometendo a saúde da instituição, porque ele está comprometendo o número de recursos humanos que vai estar disponível para trabalhar. Ele vai estar comprometendo a quantidade de equipamento de proteção individual que vai ser, a quantidade de medicamentos, ou a quantidade, isso quer seja em qualquer âmbito de infecção, que a gente está falando, não só em SARS-CoV-2. Então, é fundamental lembrar que se fala muito em significância, significado, etc., mas é isso. O que é que me motiva? Então, hoje, os profissionais e a comunidade, de uma forma geral, sabem que infecção existe, SARS-CoV é uma realidade, é microscópico, isso que a gente bate muito tempo. Quanto eu não lutei para barrar uma disseminação, por exemplo, de uma bactéria multiresistente no ambiente hospitalar, e nós imploramos por
um avental, por luva, por equipamentos de proteção individual, e isso parece que não cabia na dimensão da assistência. E são coisas básicas. Então, hoje nós vimos o mundo, na verdade, entendendo e compreendendo que medidas básicas de prevenção de infecções de uma forma geral, elas são fundamentais, e isso, essa compreensão, ela é muito bonita, porque não é só dos trabalhadores da saúde, mas é da comunidade como um todo. Então, isso faz com que nós consigamos outros frutos, que são barrar essa disseminação, muitas vezes, de bactérias multiresistentes da comunidade para o hospital, do hospital para a comunidade. Então, assim, os ganhos são muito importantes. E, assim, de recomendações que eu poderia elencar para que nós possamos manter, né? Esse ganho em relação à adoção, às práticas, que mudou realmente, radicalmente, mas, assim, uma coisa é mudar. Então, quando eu tenho uma mudança, eu tenho um propósito, então o propósito é me proteger, proteger todos ao meu redor. Então, isso é importante, o vírus está aí, e nós estamos vivenciando um momento de sofrimento humano global. Segundo, fora o propósito, eu tenho que ter lideranças envolvidas. Então, se as lideranças, elas estão mostrando, elas estão ali sendo um exemplo, né? E tanto no ponto de vista de organizar as políticas, de utilizar os equipamentos, de fornecer esses equipamentos, de estarem preocupados com a qualidade, com a segurança de todos, isso é uma coisa também que é muito importante. E muitas vezes essa liderança, ela não precisa ser nem na hierarquia. Então é importante a gente identificar as lideranças que existem, independente de níveis hierárquicos. Então isso é fundamental. Então, investir em educação e treinamentos das equipes de saúde. Então, não vamos perder esse mote. Nunca treinamos tanto, e treinamos à distância, e os profissionais estavam, assim, eles estavam ávidos por conhecimento. Então, vamos aproveitar essa fase e fazer com que esses profissionais se engajem. Investimento em material médico hospitalar, sim, com evidência comprovada para redução de infecções, para redução de riscos. Então, isso tudo, não só material respiratório, mas catéter melhor, com menor risco, por exemplo, de infecção primária de corrente sanguínea, um sistema de aspiração fechado, os pacientes que estão na minha UTI, tá? Respiradores com filtros, máscaras faciais. Então, investir em fluxo laminar, em ventilação, em filtros, não só nos respiradores, mas no sistema de ventilação do hospital. Então, investir em infraestrutura, sim. Promover uma comunicação efetiva, isso é fundamental. E essa comunicação efetiva é a transparência. Então, um outro pilar da qualidade que foi reforçado também e da segurança, a comunicação efetiva e a transparência. Então, a alta gestão, ela tem que manter todos os seus profissionais engajados, e para isso eles precisam estar bem informados. Então, essa informação ela é importante, e a partir do momento que essa informação ela consegue se difundir pela instituição toda, você começa a estar construindo e sedimentando a cultura de segurança, sabendo que a organização, a liderança máxima da instituição, ela sabe que isso é importante, ela quer que isso aconteça, e com esse reforço começa a introduzir esses profissionais de saúde também na construção dessa cultura de segurança, do uso de EPI, de adoção às medidas de precauções, também em relação à notificação dos eventos adversos. Então, acho que tudo isso é um ambiente muito propício para que para que nós pudéssemos trazer os profissionais, os trabalhadores da saúde, para estudar risco, saber o que é o risco, analisar o risco e identificar um evento adverso, identificar uma situação de risco, ou identificar um near miss, ou identificar mesmo um evento adverso e participar, ser um corresponsável no processo. Ele tem que saber que ele é um corresponsável no processo da assistência que está sendo prestada e que ele é um corresponsável no processo da identificação do erro, da construção do conhecimento que surge a partir daquela análise daquele evento e no planejamento das medidas para mitigação e para correção e da proposta de soluções. Então, eu acho que os profissionais de saúde hoje, os trabalhadores de saúde, eles estão mais engajados, eles estão mais ativos com a Covid por conta de todo esse complexo que trouxe para a comunidade como um todo. Bom, com eles engajados, cabem às lideranças focarem, né, em ter os equipamentos mais adequados, não é hora de economizar, é hora de pegar carona, né, nesse engajamento de todos, e aí o pessoal da educação, gestão de pessoas e as lideranças. Cláudia. Oi.
e ajustar os processos, né? Ajustar os processos. Então, a gente ajusta a infraestrutura, a gente ajusta fluxo, a gente ajusta processo. Então, você revê materiais, você revê uma série. Eu acho que hoje nós estamos vivenciando uma verdadeira revolução nas nossas instituições de saúde. Nós estamos redesenhando não só os espaços físicos, mas nós estamos redesenhando processos e nós estamos partindo para uma construção coletiva e um co-desenho e uma corresponsabilidade. Eu acho que nunca houve um momento, né, tão propício para fazer isso como agora, né? Isso. De fazer, agora é a hora de fazer a transformação. Perfeito. Né? Então, vamos lá, Patrícia, eu preciso agora que você nos complemente um pouco, partindo do que a Cláudia falou, de preparar as pessoas, manter as pessoas engajadas, manter esse ambiente de compromisso com a qualidade que você também citou, e você citou muito a questão da educação, mas também das lideranças, né? Não teria sido possível fazer tudo que foi feito no Veracruz se a liderança não tivesse envolvida com os resultados e com os engajamentos dos profissionais. Sobre os fatores organizacionais, como, por exemplo, as expectativas da gerência, feedback de desempenho, que você citou bastante que vocês fazem aí, que é crítico, políticas de trabalho, do local do trabalho, programas de treinamento e educação, eles são importantes nessas indústrias de alta complexidade, né? Em relação a esses aspectos, o que você recomenda? Como que você vê a situação atual? Eu acredito que você tem uma experiência muito robusta, né, no Veracruz, para poder, você já citou os exemplos, mas o que você recomenda para quem ainda não tem esse nível avançado que o Veracruz tem e que quer fazer uma cultura de alta performance em qualidade e segurança do trabalhador e do paciente e precisa trabalhar esses fatores organizacionais? Cláudia, é muito interessante. Eu vou puxar algumas coisas que a Cláudia Vidal falou, né? E algumas coisas que você pontuou agora, que eu acho que é bastante relevante, né? E vou fazer aí, ainda no contexto do Covid, né? Na pandemia, que nós não saímos ainda. As pessoas acham que a gente está numa curva descendente, mas a gente está dando uns repiques, né? Nós ainda estamos em pandemia, né? E é uma coisa bastante interessante em relação a tudo isso. Eu estou aqui no hospital há muitos anos, né? Estou completando 30 anos de Hospital Veracruz. E a gente sempre começou fazendo aquilo que era necessário. O arroz com feijão da Dona Maria. Depois a gente ia fazendo aquilo que era possível, e aquilo que a gente imaginava que era impossível, depois se tornou possível. Então, o impossível se torna possível através de pequenos passos. Então, eu me lembro dos primeiros treinamentos que a gente foi fazendo, a gente sempre começou com coisas pequenas e foi evoluindo, né? A Cláudia falou uma coisa extremamente importante, que ela falou sobre multiabordagem, né? Nós, seres humanos, nós precisamos, para a gente ter aprendizado, a gente precisa de repetição, né? Então, a gente precisa de programas, produtos, para que a gente possa, na verdade, inserir e inculcar isso como uma atitude, né? Quando a gente pensa na questão do Covid, se a gente olhar lá atrás, a gente teve tempo para se preparar, né? A gente estava vendo lá na televisão a Itália, a gente estava vendo a Espanha, né? Aí a gente vai, como a Cláudia falou, a gente monta um comitê de crise, né? Monta um comitê de crise, a gente começa a fazer alinhamento de diretriz, a gente começa a ter uma equipe interdisciplinar, que a gente começa a trabalhar e o Covid não chega, e a gente se preparando. Mas ele vinha, né? Parece um tsunami, a água recuando, fica cada vez mais calma, mas quando ele vem arrebentando, que foi o que aconteceu primeiro no estado de São Paulo, e depois a gente acabou vendo 23 Brasis se manifestando nos estados, né, com curvas diferentes. Quando a gente olha isso, né, a gente pensa, trabalha com a realidade que você tem e vai se aprimorando,
né? A gente sempre começou com iniciativas simples e a gente foi aprimorando. E com o Covid, para quem viveu o Covid, está vivendo o Covid, eu posso dizer que a gente está no meio do furacão na área da saúde, nós estamos mesmo no meio do furacão, cada dia é uma realidade. Cada dia a gente tem que se reinventar e a gente tem um cenário diferente. Pegando até o gancho do que a Cláudia falou, né? Com relação a treinamento em relação aos EPIs, né? A gente vê que esse desenho de fluxo, essas orientações, a capacitação das pessoas, ela tem que ser uma coisa constante, né? Criação de protocolos. Esses protocolos, eles não estão cravados na pedra, porque você tem uma realidade diferente, você tem que modificar o protocolo, né? Quando você se paramenta, a gerente de RH se paramenta, entra na UTI, pergunta para o trabalhador o que você está sentindo, o que você acha a respeito disso, você está escutando dele, você não está trazendo uma coisa pronta, é ele que te ajuda a transformar a realidade que você pensa que era daquela forma e ele te mostra uma outra realidade, né? Aí você pensa em coisas que ele falou, melhor alimentação aqui, vamos colocar mais carboidrato para ele, vamos dar mais, vamos hidratar mais esse colaborador, né? Nesse cenário, quando você pensa, você tem que ter flexibilidade o tempo inteiro para mudar. Você tem que escutar quem está na ponta, você tem que escutar os universitários, você tem que estar junto com as universidades. A gente fez uma força-tarefa junto com a Unicamp, repartiu com eles toda a parte de treinamento, de saúde mental, tá? Quando a gente pensa nisso, a gente pensa em dispositivo material seguro, né? A gente pensa que a gente tem que fazer perfil epidemiológico, tá? Começou a estourar caso dentro do hospital. Vamos fazer um questionário imenso e vamos ver aonde é que cruza. Já sei, onde está tendo mais contaminação entre os colegas é na copa, por incrível que pareça. Então, nós vamos fazer restrição. Só vai entrar um por vez, porque na hora que ele vai se alimentar, ele tira a máscara, tudo tem que ser dose unitária, eles não podem estar no mesmo contexto, toda a parte administrativa, toda a parte de restaurante, de lanchonete, tudo com separação de acrílico, né? A gente tem que se acostumar a ter um álcool gel a cada metro quadrado para a gente ter a facilidade de conseguir se proteger, como a Cláudia falou. Então, é toda uma mudança de mindset, de modelo mental, porque a gente não viveu isso antes, né? E falando até um pouco mais dessa questão, né? Quando a gente pensa em você treinar as pessoas para elas estarem aptas ao enfrentamento do Covid, né? Você não quer, ninguém acorda falando, hoje eu quero pegar Covid, né? Nenhum trabalhador quer pegar Covid. Então, nós estamos todos na mesma linha, no mesmo foco, né? Na mesma diretriz. Quando você vai, você tem que inovar na questão de treinamento. Faz aquilo, começa fazendo aquilo que você consegue, dando os treinamentos teóricos, né? Depois você vai para treinamento prático. A gente passou 3 meses com um grupo de enfermeiros dentro do nosso Covid Center, que é a nossa central de Covid, que a gente chegou a ter 60 pacientes intubados, gravíssimos. A gente passou 3 meses preparando esse pessoal, né? Como é que ele se paramenta, como é que ele se desparamenta, e a gente fazia não só os enfermeiros treinando, a gente fazia uma habilitação. Ele chega aqui na minha frente, coloca o EPI, tira o EPI, depois a gente habilitava e via se ele estava apto ao enfrentamento dentro da terapia intensiva ou dentro de uma ala de internação. Então, ele era habilitado, né? E depois de tudo isso, a gente via onde estavam os erros e fazia as correções. Uma coisa muito importante, quando a gente habilitava o colaborador, não era só com o uso do EPI, era com relação às técnicas também que se utilizam no paciente. Um funcionário, a enfermagem, um médico, para poder lidar com pacientes de terapia intensiva, ele tem que ter alto nível de treinamento. Enfermeiro, para ficar bom em terapia intensiva, ele demora pelo menos 1 ano. É isso que a prática mostra para a gente. Então, a gente teve que fazer toda uma trilha de aprendizagem naquilo que ele precisava ser treinado.
continuamos. Aonde estão as nossas fraquezas e aonde a gente precisa estar cada dia se aprimorando. Isso que é qualidade, é esse desempenho, esse aprimoramento constante. Muito bom. A gente está faltando 10 minutos para a gente terminar. Eu não sei se vocês duas, se a gente precisar esticar mais 5 minutos, vocês podem? Espero que sim. Tudo bem? Mas eu queria fazer, antes disso, uma última pergunta para a Cláudia, que é sobre uma parte importante de todo esse processo que a gente está discutindo, que são os controles administrativos da prática de trabalho. O que é o padrão ouro hoje para controles administrativos nesse contexto que a gente vive para a segurança qualidade do cuidado e segurança do paciente? Bom, Cláudia, várias estratégias elas podem ser lançadas, não é? Para a gente poder manter o controle sobre essas práticas de trabalho. Principalmente, nós vamos ter que ter processos bem estabelecidos e fluxos. E esses processos alinhados, estabelecidos, baseados em protocolos operacionais padrão e checklists, com feedback para todos da instituição, para todos os trabalhadores da saúde e para os pacientes e para a clientela. Então, assim, isso é fundamental. Então, para que nós possamos conseguir viabilizar isso, eu acredito em algumas recomendações, elas precisam, as instituições de saúde, elas precisam estar atentas. Primeiro, vamos desmontar o Comitê de Emergência em Saúde Pública? Não, a gente pode até mudar. Não acho que nem vale a pena mudar o nome, porque nós estamos, como a colega Patrícia disse, em plena pandemia, né? Então, assim, manter o trabalho desse Comitê de Crise, ou Comitê de Emergência em Saúde Pública, articulado. Isso é fundamental. Por quê? Porque nós conseguimos reunir, né, junto à liderança máxima da instituição, no nosso caso, o Hospital das Clínicas é a diretoria superintendente, então nós reunimos ali representantes e lideranças de áreas cirúrgicas, de áreas clínicas, da enfermagem, das equipes multiprofissionais, então da fisioterapia, da nutrição, então da área administrativa, então do apoio, todas as áreas de apoio, então nós conseguimos reunir lideranças em torno de um propósito. Então, esse comitê, ele deve e precisa ser mantido. E esse comitê, ele é um comitê que ele vai agora articular as próximas fases, que seriam as fases agora que nós estamos vivenciando de ampliação dos serviços da assistência à saúde de forma segura e com qualidade. Então, por isso que nós precisamos estar bem articulados. Mas, acima disso, a gente precisa garantir que no plano diretor estratégico da instituição seja inserida, se não já existia, uma política de qualidade do cuidado. Porque com essa política de qualidade do cuidado no plano diretor da instituição de saúde, todos os pilares, incluindo a segurança do paciente, eles vão estar contemplados. Lembrando que Covid trouxe uma coisa muito importante. Nós vamos trabalhando desde o relatório Errar Humano, no Instituto de Medicina americano, com a segurança do paciente. E hoje nós tivemos que voltar a Covid também nesse tsunami, traz um olhar muito forte para a segurança do trabalhador. Então, eu acho que isso, para mim, é vital, porque uma coisa não pode estar dissociada da outra. Gente, são síncronos, não pode. Então, está uma coisa interligada com a outra. Então, outra questão-chave é um programa de educação, eu já falei, Patrícia já falou, voltado para a segurança de paciente e controle de infecções. A gente tem que reinventar esse programa, então nós temos que fazer com metodologias ativas, tá? E fazer com que o profissional ele se sinta parte dessa construção, ele consiga se ver do outro lado. E uma das coisas que a gente utiliza muito no hospital, nessa metodologia ativa, são as simulações realísticas, em que, naquele cenário, os profissionais eles mudam de papel. Então, eu sou médica, infectologista, eu vou ser a técnica de enfermagem, o técnico vai ser o médico, e com isso a gente consegue identificar as oportunidades, né? Para erro, as oportunidades para fazer certo, para fazer errado, e como é que a gente pode buscar soluções para isso. Redesenhar fluxos, redimensionar as áreas da assistência, sim, material médico hospitalar. Então, a gente tem que estabelecer triagem. Então, é uma coisa que não pode mais sumir. Triagem de sintomáticos respiratórios. Como eu falei, eu trabalho há 20 anos com controle de infecção hospitalar e sempre a gente se preocupava com a transmissão de tuberculose no ambiente intra-hospitalar. E nós não tínhamos um sistema de triagem adequado. Esse sintomático respiratório, quando ele chegava na internação, é que nós íamos, a suspeita era levantada, aquele paciente ficava ali em contato com outros pacientes na enfermaria. Isso é a realidade de várias unidades de assistência à saúde, principalmente nos serviços
públicos do país. E hoje nós temos, sim, instituída a triagem de sintomáticos respiratórios com todo um fluxo direcionado, com os equipamentos de proteção individual. Então, nós temos que ter uma triagem, nós temos que organizar o hospital com alas de suspeitos e de sintomáticos respiratórios, separadas áreas clínicas de áreas cirúrgicas, áreas de sintomáticos respiratórios, de confirmados e de suspeitos. Nós temos que, para fazer essa triagem, não só a triagem do profissional de saúde, mas não só a triagem do paciente, mas também dos trabalhadores da saúde. Montar questionários simples, rápidos, que orientem a triagem não só do paciente, mas um outro questionáriozinho para orientar a triagem em relação a identificar sinais e sintomas, que a gente está falando ainda da Covid-19, dentre profissionais e trabalhadores da saúde. Pode ser um questionário eletrônico, que o profissional, todos os dias, ele precisa responder aquilo, dizer se ele está bem, se ele está com algum sinal ou sintoma, ou eu não tenho como fazer eletrônico, vai ser um formuláriozinho que, na hora que ele entra no hospital, ele pega aquilo, assinala um X, e aquilo vai para a área de saúde do trabalhador. Então, assim, lançar mão desses recursos, desses checklists, redimensionar recursos humanos também. Outra coisa muito importante, todos nós tivemos que atuar em vários papéis diferentes. E nós começamos a descobrir habilidades de pessoas que muitas vezes estavam num determinado ponto da assistência, mas têm habilidade para desenvolver outras áreas. Então, é importante, se nós queremos que isso seja mantido, nós identificarmos os profissionais baseados nas suas competências e habilidades, desenvolver competências desses profissionais e identificar. Quando eu identifico, eu começo também a redimensionar recursos humanos então, eu não vou só redesenhar ambiente, eu não vou só redesenhar processos, mas eu também vou redesenhar a minha força de trabalho, redimensionando esses recursos humanos. Investir em diagnóstico, isso é fundamental. Investir em diagnóstico precoce para se barrar a transmissão de infecção no ambiente hospitalar. Atualizar ou construir novos protocolos com abordagens práticas. Então, não basta ter, como nós temos, né, em várias instituições no país, um PPRA, que é um programa, né, de proteção de risco ambiental, que a saúde do trabalhador ele tem aquele programa muito bonitinho para atender a legislação, para atender uma auditoria interna ou externa, mas aquele programa não funciona na prática. Então, os programas eles têm que ser voltados, eles têm que funcionar. Eu tenho um programa de prevenção e controle de infecções, eu tenho um programa de segurança do paciente, e esse programa ele não basta estar no papel, esse programa ele tem que ser aplicado, ele tem que definir estratégias, ele tem que ter um plano de ação e monitoramento com indicadores. Investir em tecnologia da informação é importante, para facilitar a comunicação e a informatização dessas unidades de assistência à saúde. Tudo isso vai favorecer um ambiente propício para que a gente consiga continuar com os ganhos em relação à qualidade da assistência à saúde nesse período Covid e pós-Covid. Manter um canal de comunicação aberto, como eu falei antes, que propicie o diálogo, porque com isso você fortalece a construção da cultura de segurança, depois você consegue caminhar para a construção de uma cultura justa, e integrar os programas de controle de infecção, de segurança do trabalho e de segurança do paciente, tudo junto com o escritório da qualidade. Eu acho que são essas as principais dicas que eu podia dar. Obrigada. Não foi o webinar, né? Foi uma aula inaugural, completa, né? Que vocês deram. E tem gente aqui perguntando, ó. A Lucimeire Graziella, ela pergunta para vocês duas. Como que vocês veem os trabalhos realizados por voluntários de projeto de humanização? Suspensos durante a pandemia, se cumprirem com os critérios da NT2 e as premissas da Visa, podem voltar a atuar? Quem responde? Tá. Bom, eu posso responder e Patrícia pode complementar. A Patrícia quer responder, depois eu complemento? Cláudia. Vai, não, Patrícia, eu acabei de falar. Fala você, vai. Depois eu complemento, se precisar. Na verdade, a gente se reinventou, né, nesse período de pandemia. E vocês estavam falando agora, eu estava passando o filme desses últimos 5 meses. Eu acho que a gente descobriu, né, o quanto a gente era capaz, né? E a gente não tinha essa noção da força que a gente tinha para conseguir superar tudo isso e para estar superando, né? E eu assisti muitas questões de trabalhos voluntários se reinventando, né?
Por exemplo, os cuidados, a gente teve o privilégio aqui no Hospital Veracruz, que a gente teve uma central de Covid em outro hospital, né? Então, a gente conseguiu manter o Veracruz livre de Covid e os pacientes Covid ficaram numa filial que tem toda a estrutura do hospital, né? Que a gente criou o Covid Center. Mas, mesmo assim, a gente teve restrições, que ainda se tem hoje, né? Mas eu vi vários trabalhos de voluntariado acontecerem ainda, né? Por meios de tecnologia, né? Por meios de outros tipos de contato, né? Eu quero aqui parabenizar as enfermeiras dos hospitais públicos da Unicamp, que fizeram vários trabalhos, né? Voluntários, usando seus próprios smartphones, né? Então, é momento realmente de se reinventar e tomar todo o cuidado, né? Eu acho que não é momento ainda da gente se expor além do que a gente deve, é uma doença que contamina, que a gente ainda não sabe por que algumas pessoas têm um desfecho mais desfavorável do que outras, né? Então, eu acho que ainda a gente deve um pouco devagar e utilizando ainda as ferramentas de tecnologia, né? As pessoas estão falando de um novo normal, eu acho que a gente vem para um novo mundo agora, né? E que muitas coisas se aceleraram no mundo do trabalho, já não vai ser como eram antes. Passo a palavra para a Cláudia agora. Perfeito, Patrícia, concordo em gênero, número e grau. E só complementando, lembrar que, assim, nós vivemos um momento epidemiológico ainda, né, de pandemia, e que, como tal, nesse plano todo de enfrentamento, então, nós sabemos que a retomada das atividades nas instituições de saúde e, de uma forma global, em vários segmentos da nossa sociedade, ela tem que cumprir esse plano, ela segue paulatinamente, de acordo com os indicadores epidemiológicos. Então, nós sabemos que nós temos realidades e muitos recortes diferentes nesse vasto território que nós temos do Brasil. Então, nós temos que acompanhar, né, essas curvas e acompanhar esses indicadores, e nós temos que estabelecer medidas seguras. Então, o uso da ferramenta tecnológica ela tem sido assim vital. No nosso hospital, por exemplo, então nós temos feito muitas consultas, inclusive pré-operatórios, e acompanhamento de pós-operatório tem sido preconizados e via web, né? Então, pelo NUTES, que é o Núcleo de Telesaúde. Então, eu queria parabenizar também o nosso Núcleo de Telesaúde, lá do hospital, que ele foi, assim, fantástico. Nós fizemos consultas, os profissionais que precisavam ficar trabalhando à distância, por exemplo, eles ficaram à distância fazendo consultas para toda a população que precisasse ter acesso a uma consulta online. Então, isso foi feito, isso continua agora nessa fase. Então, assim, são ganhos que eu acho que a gente não pode perder. Então, eu acredito, sim, que algumas atividades, inclusive as atividades de humanização do cuidado, elas podem retornar, mas vão poder retornar em fases diferentes desse planejamento e, muitas vezes, com instrumentos diferentes, com formas diferentes de prestar essa assistência e esse suporte humanizado. Tem uma outra pergunta aqui da Andréia Aquário, que é sobre a redução de casos, do número de casos. Com essa redução do número de casos, vocês percebem uma redução da adesão ao uso de EPIs? Ou não? Não, assim, na realidade, eu vou falar sobre a minha realidade aqui em Pernambuco, né? Então, assim, nós reduzimos, mas nós estamos num platô, na verdade. Então, nós temos aquele quadro mantido em relação ao número de casos diários de infecções pelo SARS-CoV-2 e a adesão que nós temos na nossa instituição, no Hospital das Clínicas, aqui da Universidade Federal de Pernambuco, ela se mantém. Os protocolos, eles são protocolos... Bom, nós já temos uma tradição muito grande, né, em controle de infecção hospitalar. Nossa Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, ela foi pioneira, fundada pelo professor Edmundo Machado Ferraz, né, em memória hoje, e nós já temos, assim, muitos protocolos robustos, e, assim, com certeza a Covid foi o diferencial, como eu já falei antes, em relação à adesão por parte dos profissionais, mas nós observamos que os profissionais, eles continuam cumprindo com as recomendações, sim, mas o que nós observamos, o que eu consigo observar hoje, é um pouco de relaxamento em relação às práticas na comunidade. Na comunidade, pelo menos na nossa cidade aqui, nós observamos um relaxamento importante, e isso eu acho que precisam de informação, gente.
Então, as campanhas, os alertas, eles precisam continuar em relação às medidas de prevenção. Então, na comunidade, naquelas áreas onde você tem redução da ocorrência de casos, e principalmente de casos graves, nós observamos um relaxamento, de uma forma geral, na comunidade. Na instituição de saúde, não, uma vez que, como eu disse, a gente consegue perceber realmente uma mudança em relação àquilo que eu falei, né? Existe um propósito, você consegue identificar qual é a razão daquilo, aquilo tem um propósito de existir, então, por que eu vou abandonar uma prática, que é uma prática que ela é segura para mim, para a minha família que está em casa, ela é segura para a comunidade, ela é segura para onde eu vou. Então, existe essa conscientização dentro da unidade de saúde, e eu lamento ver essa despreocupação um pouco na comunidade. Não sei, Patrícia, qual é a experiência? Eu acho assim, que tudo que a Cláudia falou é extremamente relevante, é isso mesmo. Eu acho que nós ficamos, né, uma subida de uma curva que parecia que não parava. Depois nós estamos numa planície, ficamos andando de lado durante meses, e a gente começa uma queda e a gente dá uns repiques, né? Então, nós ainda estamos tendo caso de Covid, claro que ele começa a diminuir, mas a gente ainda tem o número de mortalidades, a média móvel ainda ela vai cair. Eu acho que é uma coisa que as pessoas têm que lembrar. Nós não temos a vacina ainda, né? A vacina não chegou, né? E a gente tem essa esperança, mas tudo mostra que a coisa não é tão rápida. Assim como a gente gostaria de ter uma vacina na próxima semana e nada disso. Ela tem todo um protocolo que ela segue para ela ser aceita mundialmente e ser comprovada, né? Então, acho que, graças a Deus, nós passamos aí 5, 6 meses. O Covid, ele traz uma conta muito alta, tá? Nós estamos convivendo com vários colaboradores que perderam pai, que perderam os avós. A conta é alta, a conta aqui na nossa saúde mental, ela é muito alta, né? Não é tempo da gente abaixar a guarda, é tempo ainda de luta, né? Eu quero fazer menção a uma coisa aqui que não pode ficar sem ser falado. Esse país é SUS, apesar de eu ser uma empresa de cunho particular, 80% da nossa população é SUS, e quem fez com que a gente passasse por essa pandemia e conseguisse sustentar em todo esse momento foi o nosso Sistema Único de Saúde, que completou agora os seus 30 anos. Eu lembro, na faculdade, a gente comemorando a 8ª conferência, né? Então, nesse momento, quem conseguiu fazer toda esse remanejamento e toda essa tratativa em meio à pandemia foi o nosso sistema SUS, né? Que nenhum país do mundo estaria preparado para esse número de leitos de UTI que foi necessário e que a gente conseguiu, né, nesse enfrentamento. Então, assim, pensar que a gente ainda tem que se cuidar não é fácil, tá? Não é fácil o dia inteiro usar máscara, não é fácil usar a viseira, não é fácil. Mas a gente vai ter que mudar os nossos hábitos em prol da nossa saúde, das pessoas que a gente ama e das pessoas que estão do nosso lado. Então, a gente tem que permanecer ainda, né? E, com certeza, a gente vai ter mudança de hábito, mudança da questão de hospital como centro de serviços, né? A gente deve partir para atenção primária à saúde. Então, nós vamos ter mudança no nosso sistema de saúde. Porque a Covid teve isso, ela trouxe à tona todos os nossos problemas políticos, econômicos, de saúde, e a gente já sabe as coisas que a gente tem que melhorar. Isso depende de cada um de nós nesse movimento, depende de cada um que está assistindo aqui, de estar envolvido ainda em meio a toda essa tratativa que é necessária. Muito bom. A gente está chegando no final. Cláudia Vidal, Patrícia Pousa, muito obrigada pela generosidade de vocês, de compartilhar o tempo de vocês, iluminar a todos nós com o conhecimento de vocês. 1 minuto para cada uma deixar sua última mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. Pode começar, Cláudia. Obrigada, Patrícia.
Muito obrigada a todos vocês. Nós construímos tudo isso juntos, lembrar disso, que o sofrimento, ele sempre traz à tona o nosso melhor lado, o nosso melhor momento. E tudo isso só foi possível por conta da solidariedade e da integração entre todos os profissionais, os trabalhadores da saúde e a participação também da comunidade. Então, eu queria dizer que todos que estão nos assistindo, nós fazemos parte de um grande ecossistema. Esse é um desafio global, do qual nós não podemos fugir e com o qual nós enfrentamos, sim, enfrentamos bem e precisamos continuar enfrentando. Mudanças são necessárias para que nós possamos progredir e melhorar a qualidade da assistência, do cuidado à nossa população. Então, vamos, sim, ser firmes e prosseguir com as mudanças que são necessárias para a melhoria da assistência. Muito obrigada. Eu quero agradecer, então, a Ona, a Sobrasp, a Cláudia Toledo, a Cláudia Fernanda, a Andréia, a Giovanni. Quero agradecer a todos que nos assistiram, né? Aqui nós estamos representando as nossas empresas. E a mensagem que eu queria deixar é que vai passar. Vai passar. O mundo já passou por momentos difíceis, a gente está passando, né? Nós estamos hoje com um país com 13 milhões de desempregados, né? E passando momentos difíceis, alguns vão ter algumas cicatrizes, mas o mundo já passou por momentos difíceis de enfrentamento, por outras crises, por outras pandemias e sobreviveu e se reinventou. Vai passar. Precisa de você, precisa de mim, precisa da organização e precisa da sociedade, fazendo fóruns como estes, para que a gente consiga, nesse momento, como disse a Cláudia, juntar as nossas forças, dar o nosso melhor e se superar acima do que a gente imaginava que era possível a gente fazer. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Então, encerrando o evento de hoje, nós queremos agradecer mais uma vez aos realizadores do webinar, a Organização Nacional de Acreditação, a ONA, e a Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente, Sobrasp. As perguntas que não foram respondidas durante a webinar, vocês podem ficar tranquilos que nós iremos responder posteriormente. E, mais uma vez, queremos agradecer aos nossos patrocínios da Orbis, Engenharia Clínica, e da Abimo. Agradecemos também a presença de todos vocês, as perguntas que nos enviaram, e esperamos que esse webinar tenha trazido conhecimento, insights, inspiração, para que vocês possam implementar e incentivar a cultura e a qualidade de segurança nas suas instituições. Se você gostou desse webinar e quer assistir novamente ou quer recomendar para outras pessoas, vá até os canais do YouTube da ONA e da Sobrasp, onde todas as sessões estão gravadas. Aproveita, deixa o seu like, toque no sino para se inscrever e ser informado dos novos eventos que vêm por aí. Uma boa tarde para todos.